Queridos, a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, mais uma manhã maravilhosa, mais uma manhã abençoada. Quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024. É bem verdade que só restam 26 dias para se findar o ano de 2024. Eu acredito que, mediante esta situação em que neste momento nós se encontramos, há sempre uma interrogação em nossa mente, talvez dizendo como vai ser o nosso Natal, não é? Como vai ser a nossa mesa de Natal, como vai ser a nossa confraternização familiar, como vai ser a nossa entrada de ano. Ei, olha para cá. A Bíblia, ela nos deixa bem claro sobre este requisito. Não se preocupeis com o que há de comer, não se preocupeis com o que há de vestir, não se preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Então eu venho aqui nesta manhã, ei, olha para cá. Deus, Ele é aquele que faz bonança aonde você menos imagina. Talvez você esteja se preocupando. Restam 26 dias para se findar o ano de 2024. E eu quero dizer algo para você aqui antes de começar a mensagem e das minhas considerações. A Bíblia nos diz, ei, entrega tudo ao Senhor. Por que não dizer entrega o teu caminho? Entrega teus pensamentos. Entrega tudo aquilo em que você esteja arquitetando, imaginando, tendo seus planos, porque talvez você esteja fazendo os seus planos, mas a resposta, ela vem da boca de Deus. Não se preocupe, querido, com a sua ceia de Natal. Não se preocupe com a sua entrada de ano. O que prevalece aqui é estar na vontade do Senhor. É bem verdade que nós se preocupamos, por que não? Sim, nós se preocupamos porque somos os seres humanos, irmão. Somos seres humanos, somos limitados, mas Deus, Ele não é limitado, Ele é ilimitável. Ele sabe de cada um dos nossos pensamentos. De longe Ele esquadria o nosso pensamento. E antes que nós falamos alguma coisa, Ele já sabe o que eu e você iremos falar. Ou antes que nós viemos pensar alguma coisa, Ele sabe os nossos pensamentos. Então eu venho aqui nesta manhã dizer para você: entrega todos os teus caminhos ao Senhor. Confia tão somente na plenitude dos cuidados, do amor de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, que cuida da sua vida, que cuida da minha vida.
A Bíblia, ela nos diz em Hebreus, no capítulo 10, o escritor diz que é totalmente desconhecido, ele diz que retenhamos firme a nossa confiança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Então entenda, o que deve prevalecer aqui na minha vida, na sua vida, é a vontade de Deus. E o interessante é que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você está entendendo? Então, não se desanime por uma cara feia, pelo disse-me-disse, por alguém que determinou isso, que determinou aquilo. O seu alvo é Jesus Cristo. O seu alvo é os céus. A Bíblia nos diz que nós não temos cidade aqui, mas buscamos a que vem de cima. Aqui Jesus Cristo nos prometeu em João capítulo 14. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Aí vem a promessa do Senhor. Aí chega a promessa dada para mim, dada para você. Mas vou preparar lugar. Olha aí. Mas vou preparar lugar para que aonde eu esteja, estejais você também. Então Cristo está preparando, ou por que não dizer, já preparou o ambiente, a casa, o lugar, o aconchego, a cidade, para que eu e você possamos chegar naquele grande dia. Então entenda, queridos, querida, meu irmão, minha irmã, há uma cidade nos altos que descerá para Nova Jerusalém. Ele irá raiar sobre essas nuvens com alarido, com trombeta, com poder, com glória. E há de levar a minha pessoa, e há de levar a sua pessoa. Mas para isso, nós temos que estar no padrão, nos requisitos, na vontade, no querer do Senhor. Então eu não posso andar da mesma maneira que lá atrás eu andava. Eu tenho que andar em conformidade à palavra do Senhor. Eu sei que não é muito fácil, irmão. É bem verdade que há levantes sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas estamos aqui de fé, estamos aqui de pé, estamos firmes. Há um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos dá livramento, que acampa o seu anjo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Veja que Deus tremendo, olha que Deus extraordinário. Ele cuida da minha vida, da sua vida, de uma forma que nós não sabemos agradecer. Você já parou para pensar? Jó disse que trema eu perante uma grande multidão, o desespero da família me apavora. Eu me calo, mas eu não saio da porta. Enquanto
Naamã queria de todo jeito, de toda forma, acabar com Mardoqueu. Deus mudou o quadro, Deus mudou a situação. Deus reverteu a morte em vida. Veja que Naamã, ele preparou uma forca. E quem caiu na forca? Ele mesmo. Então entenda, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, qual é o sapato, qual é a roupa, como vai estar a sua despensa, a sua geladeira. Enquanto muitos estão preocupados com cerveja, cachaça, uísque, dreia, arrumutila e etc, por aí vai. Eu me preocupo é com a minha saúde, irmão. Eu me preocupo é com a minha consciência. Você está entendendo? Eu me preocupo de passar passar uma entrada de ano bem, irmão. Ainda que tenha dívida, em meio a essa situação, ainda que tenha dívida, há um Deus que está de olho em mim e em você. E Ele sabe do que eu e você precisamos. Então nesta manhã eu venho aqui para dizer para você, Hebreus capítulo 12, verso de número 28. Pelo que tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, irmão. E no versículo 29 do capítulo 12 de Hebreus, ele diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Interessante que em meio a esta situação em que nós se encontramos, no capítulo de número 13, verso de número 11, ele diz assim: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Aí eu estava olhando direitinho esta palavra, fora do arraial. Arraial aqui, né? O arraial aqui era para os judeus. E nós somos gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Ele nos escolheu, nos nomeou, nos deu a graça, nos deu conhecimento. E agora vamos proclamar o seu evangelho em mundos, em países, em cidades e circunvizinhança. Ele é o nosso Natal, crente. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a minha e a sua Páscoa. Enquanto aquele velhinho de vermelho, de barba branca, de chapéu vermelhinho com saco, entregando presente, o maior presente da minha vida e da sua vida foi quando Jesus Cristo abriu seus braços naquela cruz do Calvário e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Interessante que Paulo é levado até a presença
de César. Perdão, ele é levado até a presença, ou é Augusto ou é César, se não me falha a memória. Alguns soldados que estavam ali os bofetearam na cara, para que ele pudesse falar direito com aquele rei. E Paulo nada mais falou a verdade, tão somente só disse a verdade. E foi esbofeteado no rosto. Não é? Aí o senhor quer falar o que com isso, meu diabo? A palavra de Deus, ela é uma pedra, irmão. Perdão, ela é um martelo, uma marreta. Ela é uma marreta que quando você fala da verdade, aquilo fica batendo na mente de outra pessoa. O Evangelho de Jesus Cristo não é comprado. O Evangelho é dado de graça, porque de graça eu recebi e de graça eu devo dar. Não estamos mais preocupados com as vidas. Estamos preocupados com a nossa conta gorda, com o nosso poder requisitados. Não existe mais honestidade no meio do povo de Deus. Não há mais sinceridade no meio da igreja do Senhor. É adultérios, é quem prega melhor, é quem canta melhor, é quem faz melhor. Não há mais uma reunião, não há mais uma comunicação de comunhão do que se pode fazer e do que não se pode fazer. Eu não sei mais. Me desculpem o jeito que eu vou falar aqui, mas os irmãos vão entender. Eu não sei mais separar mais quem é quem, irmão. Estamos vivendo ultimamente um evangelho de oba-oba. Não se prega mais uma palavra genuína. Não se prega mais a palavra da verdade. Adultério hoje tanto faz como tanto fez. O esposo traiu a esposa com outra pessoa. A esposa traiu o esposo com outro. Não se desvenda mais quem é quem, irmão. É adultério, é assédio sexual, é enxerimento, é desejos carnais. Crente não tem mais vontade de ler as Escrituras. Por isso que Amós, no capítulo de número 4, verso de número 6, Amós, ele disse com toda convicção. Deus usa Amós. Amós era um boiadeiro. Amós cuidava de gados. Aí Deus chama um cuidador de animal, um cuidador de gado, para um ministério profético. Profetiza entre Judá e Jerusalém. Israel está em uma situação totalmente deplorável, cheio de prostituição, de pornografia, cheio de sexualidade, irmão, cheios de sexualidade imorais dentro de Israel. Aí Deus usa agora Amós. Se casa com uma estrangeira, prostituta, aquela que vendia o corpo. A gente sabe que isso aí é uma conjecturação simbólica, irmão.
mostrar ao povo o amor de Deus para com a humanidade, irmão, pecaminosa, imunda, imoral. Aí Deus chama Amós. Deus se utiliza de Amós dizendo: vós pereceis por falta de conhecimento. No Evangelho de Mateus, Jesus diz, se não me falha a memória, no capítulo 21, é no capítulo 24. Jesus diz: examinai as Escrituras Sagradas, porque são elas que de mim testificam. Crente é direto no WhatsApp, crente é direto no Facebook, crente é direto no Instagram, crente é direto no TikTok, crente é direto no Kawaii. Mas as Escrituras Sagradas ele não olha, ele não examina, ele não observa que aqui tem vida, e vida com abundância, como disse o Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus diz a João: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Aí ele diz: o ladrão não vem senão para quê? Para matar, para roubar, para destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Os crentes não ligam mais para as Escrituras Sagradas. Não há mais uma leitura cotidiana. Não existe mais uma escola dominical. Não existe mais um evangelismo. Só pensa, que evangelho é esse, queridos? Que evangelho é esse, pelo amor de Deus? Até onde nós iremos parar com essa tamanha vergonha no meio do evangelho? O celular aqui que eu estou gravando, ele tirou o foco de muitos cristãos, muitos adolescentes, muitas famílias. Aí depois vem dizer a igreja é culpada. Não. A culpa é sua porque não examina as Escrituras Sagradas. Aí Paulo diz em Romanos, no capítulo 9, verso de número 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, tanto para os judeus, como também para os gregos, como também para os bárbaros. Não tem mais um amor, irmão, como era para ter antes. Eu me lembro que há 10, 15 anos atrás, o evangelismo era em massa. A escola dominical predominava. Não existe mais isso. O senhor está dizendo de que forma não existe? Não tem nem 50%, irmão. Não chega nem a 30% do evangelho que é para ser vivido. É muito eu, irmão, é muito eu. É muita prepotência, é muita arrogância. É muita soberba, é muita exaltação, irmão. Você está entendendo? Então eu venho aqui nesta manhã dizer para você: o amor de Cristo é quem deve prevalecer na minha vida e na sua vida. Ainda que alguém não valorize você, ainda que alguém não me valorize, ainda que alguém não dê credibilidade a mim nem a você, mas proclame a verdade, fale a verdade, diga a verdade. Ainda que alguém não queira, ainda
que alguém não aceite, ainda que alguém fique de cara feia, fale a verdade. O texto de Hebreu que eu vou ler aqui se encontra no capítulo 13, verso de número 1 ao verso de número 6. Aqui o escritor ele diz assim: permaneça a caridade fraternal. Caridade fraternal. E ele diz mais: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com eles, dos maltratados como sendo-vos mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos os matrimônio, e o eleito sem mácula. Porém, aos que se dão por prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Vamos mais. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. E assim, com confiança, osemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. É o que, meu diácono, né? E não temerei o que possa fazer o homem. Uma certa oportunidade, eu acho que é lá no capítulo 12 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, Jesus disse assim: não temeis o que mata o corpo e não pode lançar a vossa alma ao inferno. Antes temei aquele que mata o corpo e faz com que a alma seja lançada no inferno. Tem crente ainda com medo de morrer. Acerca desse assunto aqui, meu comandante Wagner, meu sargento Manuel Freitas, meu PM Jonatas Dias, meu Júnior Soares, meu Jó Dias, meu David Andrade, eu não tenho medo de morrer, irmão. É o que, meu diácono? Não tenho medo. Eu tenho medo que minha alma ela vá para o inferno. Ali há pranto, ali há ranger de dente. Eu tenho medo que minha alma ela vá para o inferno. Mas ainda que se levante o espírito do governador, ainda que se levante Balates, Tobias, Gesem, vai escutar a verdade. Adultério é adultério, irmão. Pecado ainda é pecado, irmão. Prostituição ainda é prostituição, irmão. Fornicação também ainda é prostituição, meu irmão. Pecado ainda é pecado. Doa quem doer, ache rir quem quiser. Vai escutar, vai ouvir. Pecado ainda é pecado. Você está na imoralidade, você está em adultério, você está em fornicação, você está em pecado porque você quer, porque você é sem vergonha. Vai escutar, meu irmão, vai escutar, minha irmã. Quem for limpo, que se limpe mais. Quem for sujo, que se suje mais. O santo não tem negócio com profano, irmão. Crente que
que anda com santidade não tem compromisso com adúltero, não tem compromisso com o prostituto, irmão. Eu não posso passar, não, irmão, manteiga no bigode do gato e dizer tá tudo certo. Não, irmão. Se eu não te avisar que o pecado, a prostituição, o adultério vai te levar para o inferno, eu não sou crente, eu sou um covarde. Não, meu Deus, não, mas não sei o que. Você é um frouxo. Você é uma frouxa, minha irmã, que tem medo de dizer a verdade. Não, meu diácono, a gente tem que... sei o que? Não, irmão, adultério é adultério, irmão. Prostituição é prostituição, irmão. E se eu não falar para meu irmão, para minha irmã, quem vai dar conta da sua alma sou eu. Agora tem uns crentes por aí, tem uns crentezinhos por aí, de meia tigela, que tem medo de dizer a verdade, irmão. Aí tu acha que Dona Bia ia aceitar um adúltero, um prostituto dentro de casa? Olha o dedinho, ó. Olha o dedinho, olha. Senhores pastores, meus amados pastores, saudade aqui do nosso pastor Davi, nosso pastor Bernardo, nosso pastor Rodrigo Júnior, nosso pastor Paulo. Eu vi lá os comentários. Eu vou dizer um negócio para vocês. Deus um dia destruirá a presente ordem mundial e abalará o universo material, desfazendo a presente configuração do mundo não é eterna, será destruída por fogo e substituída por um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 20, verso de número 11. Confira 1 Pedro, 2 Pedro 3, 10 a 13. A única coisa que sobreviverá na sua forma presente será o reino de Deus. E aqueles que a ele pertencem. Verso de número 28, eu falei agorinha aqui. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, destruído, impactado, irmão, com qualquer guerra, não vai ser destruído. Se você pretende andar no pecado, meu irmão, minha irmã, pode andar. Mas eu lhe digo, prepare, porque o inferno lhe aguarda. É o que, meu diabo? Não é isso que você está escutando.
Se não houver dentro do seu coração um arrependimento sincero, íntegro, com o Espírito Santo, o céu lhe espera. Rapaz, o senhor diz isso mesmo, eu digo, na hora, na lata. Vocês não vão aceitar um adúltero, vão? Vocês não vão aceitar um prostituto, vão? E aí? Como é que fica a situação? Então aqui, o escritor está dizendo a caridade fraternal na igreja, no Novo Testamento. Os crentes consideravam uns aos outros como irmão e irmãs em Cristo, e assim se tratavam. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso número 9 e 10. 1 Pedro capítulo 1, verso número 22. 2 Pedro 1 e 7. A fraternidade cristã provém do nosso mútuo relacionamento com o Pai e com o Filho. À medida que participamos da graça de Cristo, somos todos feitos, juntamente com Ele, filhos e filhas, e co-herdeiros das bênçãos do Pai. Por causa dessa fraternidade, somos ensinados pelo Pai a nos amar uns aos outros. Aí você pode dizer, meu diácono, me responda uma coisa, pois não. Eu posso amar o meu irmão, porém ele não concorda com algumas atitudes minhas. Entenda só, meu diácono, eu posso amar o meu irmão porque ele não concorda com algumas atitudes minhas que lhe aborrece, mas é para o bem-estar da vida dele, da vida dela. Você não só pode amar, você pode também entender e compreender que talvez ele não tenha o conhecimento um pouco do que você já tem para suportar tamanhas situações. Então é necessário, não, é obrigado você amar. Porém você não pode ser convivente com as atitudes de que ele consista ou conviva com as situações do que ele escolheu para a vida dele ou para a vida dela. Por quê? Porque lá na frente ele irá quebrar a cara. Ela irá quebrar a cara. Mas você não deve deixar de amar. Ele é seu irmão. Ela é sua irmã em Cristo. Porém, se ela não aceita a atitude que biblicamente nos ordena que façamos, aí é um papel e um querer e um direito dele, irmão, dela. Mas porém eu tenho que amá-los. Mas porém eu não posso conviver com o mesmo pensamento do que ele pensa, do que ela pensa. E eu estava percebendo que foi Paulo que escreveu aqui. Ele diz assim também: venerado seja o matrimônio. Deus tem elevado padrões para o seu povo,
quanto ao casamento e à sexualidade para um tratamento desse importante assunto. Aí veja o assunto, vê o estudo padrões de moralidade sexual. Eu não vou chegar nessa parte aqui não. Matrimônio, irmão, também é comunhão. Matrimônio aqui é comunhão, irmão. Entendeu? Eu estou em comunhão. Quando não há uma organização, irmão. Você vai entender o que eu vou chegar aqui. Quando não há uma reunião, quando não há uma comunicação com a igreja, se torna bagunça, se torna dissensões, porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e não chega a um. Os irmãos estão entendendo? E não chega a um senso. Entendeu? Então vai ficar essa dissensão, vai ficar essa discussão. E na maioria das vezes, sempre vai ter alguém querendo aparecer. Não comunica, não entra em uma concordância, não entra em uma comunicação. Alguém por trás da liderança ordenou, mas não houve uma comunicação, não houve uma reunião pessoal. Então, temos que ter muito cuidado, irmão. Evangelho de oba-oba, você não vai chegar a lugar nenhum, a não ser a condenação eterna. Então, o que deve prevalecer aqui é o amor fraternal. É bem verdade que nós somos seres humanos. O verso de número 5, para eu encerrar. Sem avareza. Eu tenho esse discurso aqui, eu tenho esse dicionário acerca de avareza, mas essa avareza, ela tem vários aspectos de, como eu posso lhe dizer, ele tem vários aspectos de como se interpretar. Há várias interpretações acerca de avareza. Note que a demonstração para se ficar livre do amor segue-se a exortação contra a imoralidade. Eu falei agorinha aqui, eu não posso ser a favor de um camarada prostituto. Eu não posso ser a favor de uma irmã que é prostituta. Eu não posso ser a favor de um homem que é adúltero. Eu não posso ser a favor de uma mulher que é adúltera. Não, irmão. Eu vou chegar para ele, eu vou chegar para ela e vou dizer, tá errado, meu irmão. Você está errado, minha irmã. Você está errado, meu irmão. Então aqui o apóstolo Paulo, talvez seja ele falando aqui. Note que a demonstração para se ficar livre do amor, do dinheiro, isso é avareza, viu, irmão? Segue-se a exortação contra a imoralidade. A avareza e a imoralidade tem estreita conexão entre si no Novo Testamento. Depois, irmão, olha aí, 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 11. Depois, capítulo 6, verso de número 9 e 10. Efésios, capítulo 5, verso número 3. Colossenses 3 e 5. Com grande frequência, o amor, a abundância e ao luxo, bem como a busca constante de riqueza, fazem da pessoa presa fácil dos pecados. Eu não vou nem falar, irmão. Eu não vou nem falar. Então eu espero
E no verso 6, para encerrar, ele diz assim: o Senhor é o meu ajudador. Não importa quão limitadas sejam as nossas possessões terrenas, nem quão difíceis sejam as nossas circunstâncias. Aí ele diz assim, ó: nunca devemos temer que Deus nos deixará ou nos abandonará. As Escrituras declaram que o Pai Celestial tem cuidado de nós. Por isso, podemos dizer, juntamente com o escritor de Hebreus, que brada com o salmista: o Senhor é o meu ajudador e não temerei. Essa afirmação pode ser feita com confiança. E tempos de necessidade, de aflição, de provação ou de adversidade. Mateus, capítulo 6, verso de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 30, irmãos. Olha o que eu falei ainda agorinha aqui. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? E ele diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí? Eu me arrepiei todinho aqui agora. Será que Deus não sabe do que você, do que eu necessito, preciso, almejo? Então, minhas considerações, meus agradecimentos a todos inscritos aqui no nosso canal, 519 inscritos. Eu quero louvar a Deus por todos vocês, de ter me dado esta credibilidade, de ter me dado esta confiança. Eu muito louvo a Deus pelas vossas vidas. Eu muito louvo a Deus por esta oportunidade que você me franquia. Meu muito obrigado. Deus abençoe a tua quinta-feira. Essa quinta-feira seja abençoada. Sexta-feira amanhã vai chegar. Eu vou desejar para você um excelente final de semana para você e família. Domingo tem mais vídeos para o nosso deleite espiritual. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos inscritos. Fica crente. Não desista. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você está almejando. Então, levante a cabeça, meu irmão. Levante a cabeça, minha irmã. Há coisas que vêm sobre as nossas vidas que é para uma maturidade, é para uma experiência. E eu confesso a vocês, eu aprendi que nem tudo é o dinheiro
se não for a presença de Deus na minha vida, na sua vida, se não for os cuidados do Senhor para comigo, para com você, nós não chegaremos a lugar nenhum. Veja que Hebreus diz que nós não temos cidade, mas buscamos a futura. O futuro a Deus é a quem pertence. Eu sou uma coisa, você é outra. Se o nosso pensamento é viver em conformidade com a palavra, é viver na vontade do Senhor. Se os nossos pensamentos, como disse Isaías, no capítulo de número 55, Isaías descreve tão somente, eu vou finalizar aqui, dizendo a você, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E aí? Você pensa uma coisa, Deus pensa outra. Você arquiteta uma coisa, Deus arquiteta outra. Você faz planos, Deus faz o plano maior do que você pensa e imagina. Então, Deus, é dele o poder, é dele a glória, é dele a honra, é dele toda a infinita misericórdia. Eu e você é que precisamos de Deus e não Deus da gente. Você pode dizer, é o que, meu diácono? Mas é realidade. Nós necessitamos de Deus 24 horas por 48. Ainda é pouco que nós fazemos. Não chega nem a 10%. Não chega nem a 10% do que o Senhor fez com a minha vida e fez para com a sua vida. Então, não desista dos seus objetivos. Não desista dos seus sonhos. Deus, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você almeja. Então, levante sua cabeça. Levante a sua cabeça. Tome uma posição. Tome uma postura. E entenda que o controle da sua vida está nas mãos de Deus. Deus, Ele sabe do que você precisa, do que você necessita. Ele nunca te desamparou e nem tampouco Ele vai te desamparar. Então, vou ficando por aqui e vou insistir em dizer a você, tudo é uma experiência para a tua vida. Está de pé a palavra dele, está de pé o amor dele, está de pé as misericórdias dele, está de pé tudo aquilo que você imagina de Deus. Deus, Ele é o teu baluarte. Deus, Ele é o teu ajudador. Ele nunca te desamparou e não é por isso que agora, nesse exato momento que você esteja passando por um momento difícil, Ele vai te desamparar. Tá bom? Levanta a cabeça. Fica crente, porque atrás vem gente.